Shalom Vrahá, paz e bênção a todos. Bom, queridos, eu fiquei muito tempo aí sem poder estar postando vídeo e também sem fazer live, por conta de alguns problemas que tive que resolver. Também fiquei um pouquinho enfermo, não tem nada a ver com Covid não, tá? Não tem nada a ver com esse tal de coronavírus, graças a Deus. Mas Baruch Hashem, Deus está me permitindo renovar as minhas forças, continuar respirando e buscando dar a volta por cima. É por isso que você me viu muito ausente. Eu quero agradecer a Deus por aquelas pessoas que se preocuparam comigo, que me perguntaram se estava tudo bem, se eu estava precisando de alguma coisa, que estenderam as mãos, que estão nos ajudando a nos levantar, que estão nos apoiando, nos encorajando, participando conosco. Não só eu, mas como a minha esposa também, ficamos assim um pouquinho de dificuldade, passamos aí por essa dificuldade, volto a repetir, ficamos sim com algumas enfermidades, mas não tem nada a ver com o Covid, pode entrar, filha, com o Covid-19, não tem nada a ver com o coronavírus não, graças ao meu bom Deus. E por isso que eu fiquei um pouquinho ausente. Aí também tem essa questão aí do trabalho, né, que na minha profissão caiu desesperadamente. Foi algo assim que, de uma certa forma, nós não esperávamos, mas acabou nos pegando aí, deixando bem... Deixa eu ver um negócio aqui. Nos deixando meio que impossibilidade de trabalhar, por isso a nossa ausência. Mas eu volto a repetir, glorifica a Deus pela vida das pessoas que se preocuparam, que nos ajudaram, que oraram por nós. E quanto ao mais, nós estamos aqui mais uma vez, tá bom? Quero mandar o meu boa noite a todos vocês. Boa noite, Ângelo, ou a esposa dele. Como é o nome da esposa? A Michele. Pode ser o Ângelo, pode ser a Michele. Manda aqui o meu abraço. Expressa aqui o meu carinho, o meu respeito por vocês, tá ok? Bom, querido, depois dessa levantada, depois de todo esse tempo sem fazer live, de uma certa forma enclausurado, sendo recebendo a preocupação de algumas pessoas, cá estou eu de volta aí, para que nós possamos dar continuidade às nossas lives. Eu estou aqui tentando, também está aqui o nosso irmão Antônio, está com a gente. Se você quiser, querido, aí ir divulgando e passando para os seus contatos. Boa noite, meu amado. Deus abençoe aí a sua família, a sua vida. E todas as vezes que eu venho fazer uma live, eu não venho, tá, com um tema específico, mesmo que eu tenha, de uma certa forma, uma ideia. De uma certa forma, eu já venho para o Face, pelo menos com uma ideia. A Marta Almeida, ela deve ser a pastora Marta, se eu não estou equivocando, está muito pequenininho aqui a foto, mas que sejam todos aí bem-vindos. E como eu estava falando, eu não entro no Face, tá, com uma ideia. É a Michele mesmo que está com a gente. O Márcio está aí com a gente. Deus vai abençoando a todos vocês. Mas eu sempre tenho uma pequena ideia do que eu vou falar. E quando estão falando... Márcio, que é isso, Márcio? Que é isso? É bondade sua. A pastora Marta tá... Deus abençoe, está com saudades. Então, lá também estou com saudade de vocês, pastora. Estou com saudade aí do pastor Murilo. E de toda a igreja, para ser bem franco, tá? Mas eu quero agradecer a Deus pelas orações, quero agradecer a Deus por cada momento aí da minha vida,
por cada participação direta ou indiretamente de vocês. Bom, nós estamos aí num mundo que tem tirado de certa forma a nossa paz. Paz essa que precisa ser retomada. E quando eu falo de ser retomado, eu não estou dizendo aqui, Raquel Amorim, seja bem-vinda também. O que é que eu quero dizer sobre retomar? É que nós devemos, de uma forma psicológica, de uma forma espiritual, estarmos aí preparados para uma série de fatores, de consequência, de sequelas que o nosso país possivelmente vai viver. Quando nós nos preocupamos de maneira correta, irmã Raquel, graça e paz para a senhora também, quando nós nos tornamos mais conscientes daquilo que está acontecendo ao nosso redor, nós nos tornaremos pessoas mais preparadas para dar uma volta por cima, para reconstruir, para minimizar os danos que podem ficar instaurados no nosso país, entre os nossos, por um tempo indeterminado. E isso deve chamar a nossa atenção, porque se o mundo está em um período caótico, é importante nós termos em mente que existe um processo, existe um processo didático espiritual que visa, primeiro, preparar os servos de Deus para o grande encontro com Cristo e, ao mesmo tempo, reprovar aqueles que não querem nada com Deus, não querem nada com a sua palavra, não querem atitude coerente. Eu sempre costumo, nas minhas palavras, nas minhas observações, e todos nós temos conhecimento disso, é que as lutas, as adversidades, as crises, os problemas, elas vêm para dois motivos a priori. Primeiro, fortalecer a fé do crente e desconstruir aquela, entre aspas, fé daqueles que dizem estar na igreja, dizem pertencer a uma igreja, dizem fazer parte de um corpo de Cristo, mas no fundo, interiormente, não são. Então, quando a tempestade vem, quando o vendaval vem, quando as lutas vêm para a vida do servo de Deus, mesmo que seja terrível, mesmo que seja dolorido, mesmo que seja sufocante, este servo de Deus, ele vai ganhar forças, ele vai achar forças de onde não tem, já que a força dele está justamente no Senhor, já que a força dele depende exclusivamente do Senhor. Porém, quando aquele que parece ser crente, mas não é, parece ser filho de Deus, mas não é, parece estar na presença de Deus, mas não está, parece que tem uma estrutura fenomenal, mas não tem. Quando vem a crise, quando vem a problemática, a adversidade, essa mesma pessoa tende a esmorecer na sua fé, tende a cair na sua fé, tende a afastar-se do eterno. Ele passa, de certa forma, a negar o Deus que o salvou, que o restaurou. Laine Ribeiro, a paz, minha filha. Deus continue abençoando a sua vida e sua família. Por isso que existem textos sagrados, por isso que existem, e nós podemos estarmos sempre
Deixa eu só salvar isso aqui. Precisamos estarmos muito atentos ao que está acontecendo conosco. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a nossa fé, ela é provada. Vou repetir. A Bíblia vai nos dizer que a nossa fé, ela é provada. E se ela é provada, é importante que eu e você estejamos a cada instante mais apto a suportar toda e qualquer situação de adversidade. Se a nossa fé ela é provada, então essa fé tem por objetivo nos fazer cada vez mais fortes com a Kadosh Baruchu. Então, se a sua luta está pesada, Maria José, se a sua luta está difícil, se houve abandono, se houve abusos, nesse momento de crise, se está perdendo muitas coisas, está perdendo a paciência, está perdendo essas... Deixa eu ler aqui. É isso aí, exatamente. Todas essas questões que nós vivemos para a vida do crente, ela não são uma pré e pós-tribulação, ela nos torna pessoas mais convictos, ela nos torna pessoas mais dependentes, ela nos torna pessoas mais suscetíveis ao agir de Deus, mais dependente ao agir de Deus. Ou quando o contrário acontece, é justamente uma forma de Deus peneirar, é uma forma de Deus trazer as claras, revelar até para aquela pessoa que está fraco na fé, o quanto ele precisa estar mais convicto, o quanto ele precisa estar mais próximo, o quanto ele precisa estar na dependência de Deus. Infelizmente, no mundo que vivemos, é natural as pessoas serem instruídas a fazerem de Deus o seu servo. Ou seja, Deus tem sempre que dar, Deus tem sempre que responder, Deus tem sempre que fazer, Deus tem sempre que operar um milagre, Deus tem sempre que curar. Eu não estou dizendo que ele não faça isso, eu estou dizendo que nós não dependemos disso. Ou seja, porque no dia que o milagre não vir, Deus continua sendo Deus. No dia que a minha resposta não vier, ele continua sendo soberano. No dia que eu depender de uma situação dele, ele não fizer, ele continua sendo Senhor. E é justamente neste ponto e outros que a fé de alguém pode naufragar ou pode ser edificada. Uma das coisas que está por acontecer são as propostas que serão feitas e as ameaças que virão acompanhada dessas propostas. Então, quando alguém vai receber uma proposta, e essa proposta é contrária à vontade de Deus, fere os princípios bíblicos, provoca desvio na caminhada rumo aos céus, eu não devo ceder. Porém, se eu não ceder, eu terei um preço a pagar. Eu serei retribuído com algo ruim. Então, o que nós aprendemos com isso, em poucas palavras, é que a proposta bíblica, a proposta do Evangelho, a proposta do Velho e do Novo Testamento, que se fundem, que se tornam um, é única. Seja fiel ao eterno até a morte. Essa é a proposta. Agora,
Se Deus vai operar um milagre ou não, isso é uma coisa que depende unicamente dele. Eu sei que eu devo pedir, eu sei que eu devo recorrer a ele, eu sei que devo interceder, suplicar, rogar. Mas se ele não me der aquilo, se ele não me fornecer aquilo que eu estou pedindo no momento, eu continuo, você precisa continuar crendo nele. Independente de qualquer situação, a proposta do Evangelho é essa: somos salvos pela graça, beleza, mas nós precisamos sermos fiéis até o último momento, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que de fato e de verdade amam a Deus. Por isso que vai haver propostas. Juntamente com essas propostas, vai vir as ameaças, ou vai vir os privilégios. Isso me traz à mente, mais uma vez, entre tantos outros exemplos bíblicos que nós poderíamos aqui usarmos, Misael, Ananias e Azarias. Eu tenho até uma mensagem falando sobre isso, falando sobre uma fé firmada, se eu não me engano, alguma coisa assim, uma fé contundente. Aqueles homens, eles foram para o cativeiro babilônico e lá eles galgaram uma posição de honra. Eles começaram a prosperar, começaram, como você já conhece a história, galgar lugares assim excepcionais para escravos. Claro que eles usaram a sua inteligência, a sua sabedoria, e ali na terra da Babilônia foi-lhe dados a oportunidade de serem fiéis, de manifestar Deus em um território hostil, em um território onde me fugiu agora a palavra, onde a idolatria era reinante, aonde havia vários deuses, aonde os próprios homens de autoridade se achavam os deuses encarnados. E nós sabemos, então, cismam de levantar uma coluna essa que Daniel já lhe tinha orientado que não fizesse aquilo, mas o orgulho perpetrou no coração dele, se instalou, e ele não pôde negar aquilo para o qual ele foi chamado. Então, naquele terreno hostil, naquele terreno idólatra, um terreno politeísta, onde todos ali estavam em sujeição às ordens do rei, aqueles homens, elevado a um terreno muito grande, a um terreno onde lhe seria revelado, aonde lhe seria provado, aonde Deus faria com que a sua luz, a luz da fidelidade daqueles homens, a unção do Espírito Santo sobre a vida daqueles homens pudessem ressaltar-se sobre aquela idolatria, aquele terreno hostil, cheio de demônios, mas que Deus tinha um propósito em libertar a Babilônia, em manifestar-se, né? Deus queria se manifestar naquele lugar, e para tal ele fez com que o pecado de Israel os levasse àquele lugar, levantando Nabucodonosor, e assim foi. Então nada vai fugir aos propósitos do Eterno. Reinaldo Júnior deve ser o apóstolo. Shalom, meu amado, deve ser. Saudade do meu querido também, hein? E naquele terreno hostil, naquele terreno cheio de trevas, Deus queria se manifestar com muita luz. Existe um conceito judaico, um conceito que eu gosto muito, conceito que sempre quando eu tenho a oportunidade eu falo dele, que é a da revelação de Deus. Como assim? Existe um conceito chamado de glorificar o nome de Deus ou de blasfemar o nome de Deus. O que é, então, glorificar o nome de Deus? Estou usando uma terminologia mais comum
ao nosso evangeliquez. Deus quer se mostrar, Deus quer se apresentar em alguns ambientes que ele é rejeitado. Em locais aonde emana muitas trevas, muito pecado, onde as pessoas rejeitam Deus literalmente. É onde o ambiente, as pessoas que ali estão, o proceder, o estilo de vida, o ambiente dessas pessoas faz com que Deus seja expulso de tal casa, de tal pessoa, de tal localidade. Então o que é que Deus faz? Deus sempre manifesta na vida de alguém, e esse alguém entra nesses ambientes, e ao entrar naqueles ambientes, ele tem a oportunidade de santificar o nome de Deus. Esse conceito, então, de santificar o nome de Deus, é nada mais, nada menos do que, através dos atos daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa, daquela família, fazer com que Deus esteja presente ali. É fazer com que Deus se mostre naquele lugar. É fazer com que as pessoas saibam que Deus está ali por conta daquela pessoa, por conta daquela família. É o que nós chamamos de santificação do nome. É quando alguém tem a oportunidade de ser fiel, ele se mostra fiel, independente do que possa acontecer com ele, e essa fidelidade faz com que as pessoas que vivem nesse ambiente, cheio de trevas, cheio de demônios, cheio de pecado, possam perceber, possam sentir nem tanto, mas de certa forma sentir a presença de Deus. É manifestar, é revelar Deus naquele ambiente. Então, voltando para Sadraque, Mesaque e Abednego, é justamente isso. Quando Nabucodonosor levanta aquela coluna, que por incrível que pareça é 666, eu não vou entrar nesses detalhes, mas tudo bem. E ele dá ordem para que os músicos toquem, e dá uma outra ordem dizendo que quando esses músicos tocarem, é dever de todos aqueles que ouvirem tais instrumentos tocando em adoração àquela estátua, as pessoas se curvarem também diante dela. E quando isso acontece, 3 homens não se rendem. Naquele momento de trevas, naquele momento que de certa forma aqueles 3 homens eram insignificantes, pareciam não ser nada e nem ninguém, eles se pondo de pé, eles chamam a atenção de todos que estão à sua volta para eles, quando na verdade não era para eles, mas era para o Deus que estava neles. É para a unção de Deus que estavam neles. Era a presença, a Shekhinah do Senhor que estavam neles. E através deles, Deus se mostraria presente naquele lugar. E quando Deus se apresenta em determinados lugares, nada mais, nada menos é para rejeitar o que está sendo dito, é para trazer uma punição para o que está errado, ou o principal objetivo é trazer arrependimento, é trazer techuvá, ou seja, retorno à fonte, retornarem a Kadosh Baruch Hu. Então, quando aqueles 3 homens ficam de pé, quando eles não se curvam e todos olham para ele, o próprio rei vai ser impactado, o próprio imperador vai ser impactado por essa manifestação de fé, por essa manifestação de ousadia, de confiança plena. Nós vamos perceber que
esse momento de tamanha trevas naquele território seria denunciado pela fé daqueles 3 homens, pela lealdade. A palavra emuná significa, para nós em português, seria melhor traduzido como fidelidade. Fidelidade. Então aqueles homens, eles não se curvam, a sua fé explode, a sua fé se manifesta, a glória de Deus então se revela através daqueles homens, e isso faz com que eles sejam conduzidos até o imperador para serem punidos, porque havia uma proposta e havia uma ameaça. Então, se nós pudéssemos aqui, querido, destacar um tema, seria: não ceda às propostas e nem às ameaças do mundo. Não ceda àquilo que eles querem impor em nome deles mesmos ou de uma divindade qualquer. Aqueles homens são levados até a presença de Nabucodonosor, e eu quero ler um texto aqui para vocês, só para nós darmos continuidade. E a partir daí nós vamos... Encontra-se na primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 6 e 7, que diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, com várias provações. O interessante é que, para o servo de Deus, provação precisa ser motivo de alegria. Precisa ser motivo de regozijo. Por quê, pastor? Verso 7. Para que a prova da vossa fé. Então, as provações, ela vem para nos confrontar com a realidade que nós estamos vivendo. Ela vem confrontar as nossas perspectivas. Ela vem confrontar os nossos sonhos e os nossos projetos. Porque a nossa fé, ela não está construída em ter, em possuir. A nossa fé está e precisa ser construída em ser. Por isso que a nossa fé, ela é provada. Por que ela é provada? E ele vai dar um exemplo. Muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Então o fogo vai refinar o ouro. O fogo vai separar toda e qualquer impureza que esteja impregnado no ouro, para que ele fique mais puro. E ele continua: e se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação do Senhor Yeshua HaMashiach. Então, pegando esse exemplo, pegando essas questões das tribulações, daquilo que está por acontecer, todos esses acontecimentos do coronavírus ou qualquer outro que virá, é nada mais, nada menos o fogo que Deus usa para nos tornar pessoas mais refinadas, mais aptas ao reino dos céus, mais apta para a glória de Deus, mais apto para viver com Ele, mais apto para servi-lo. Eu acho muito interessante, querido, que a nossa vida neste mundo, ela precisa ser levada como se nós estivéssemos mortos
para esse mundo, como se nós estivéssemos aqui de passagem. A nossa residência ainda não é aqui. Ela vai se tornar, mas ainda não é aqui. Porque a presente era, ela tende a provar-nos, a refinar-nos, a nos tornar mais parecidos com a Kadosh Baruch Hu. Por isso que a nossa fé é provada. Por isso que aqueles 3 homens, quando eles ficaram de pé, prova que a fidelidade a Deus não nos permite nos curvar diante das adversidades. Não nos permite ceder às tentações. E interessante que isso vai na contramão do mundo, porque quando alguém que está no mundo passa por tribulação, ele reclama, ele murmura, ele chora, ele lamenta, ele desiste de Deus. O crente, quando ele passa pela tribulação, pelo tribulo, pelas chicotadas da vida, essas situações geram nele alegria. Foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos foram presos, foram exortados a não pregarem no nome de Jesus, foram açoitados, e quando eles saíram daquele lugar, eles saíram regozijando, eles saíram felizes da vida, porque estavam sofrendo por amor ao Mashiach, estavam padecendo sofrimento por causa da sua fé, por causa da sua lealdade, por causa do seu testemunho. Então a fé verdadeira, ela não nos faz curvar, ela não nos permite dobrar o joelho para nenhuma idolatria, para nenhuma proposta ameaçadora. E aqueles 3 homens, então, eles não se curvam, eles não se prostram, mas eles são conduzidos até a presença de Nabucodonosor. Aprendemos aqui uma outra lição. Quando a nossa fé não nos faz curvar diante das autoridades que impõem uma prática contrária à vontade de Deus, nós somos levados por autoridades menores a autoridades superiores para testemunharmos para eles que Deus é Deus, que o Senhor é o Senhor, que Hashem é Errad, e o seu nome também será Errad, será e toda a terra irá se encher da sua glória. A nossa fé não nos faz correr perigo. A nossa fé nos faz nos aproximar de Deus. Claro que eu não estou aqui não sendo maluco de negar a existência dos perigos. Eu não estou aqui estimulando ninguém a tentar a Deus. Eu estou dizendo que quando a nossa fé é provada, quando o perigo é real, essa periculosidade, ela nos aproxima não da morte, ela nos aproxima de Deus. E quando ela se aproxima de nós, queridos, a morte não tem domínio sobre nós. Aí alguém vai dizer, mas quer dizer que a gente não morre? O corpo volta para o pó. Pode ter certeza disso se Jesus não voltar. Porém, nós não sofremos a dor da morte. Nós podemos sofrer a dor física, mas a angústia da morte é só para os pecadores. Por isso que o Eterno vai usar de uma linguagem infantil, menos dura, quando se refere à morte do crente, que é a morte como um sono, se referindo à morte como um sono. Então aqueles 3 homens, voltando ao assunto, chega diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor vai lhe dar mais uma chance. O perigo, as ameaças, é justamente uma tentativa do inferno de negarmos a Deus e a tudo aquilo que Ele nos ensinou. E ele diz
eu digo no outro vídeo, que Nabucodonosor, ele cometeu uma tremenda loucura quando ele disse assim: e quem é o vosso Deus para que possa vos livrar da minha mão? Talvez se Nabucodonosor não tivesse dito esta frase, talvez Sadraque, Mesaque e Abidnego, talvez, eu creio que não, pela sua fé teriam morrido, eles teriam se tornado mártir. Porém, aqueles homens já estavam destinados a permanecer de pé, glorificá-lo, e para acender mais o fogo da fidelidade daqueles 3 homens, Nabucodonosor então coloca em jogo o Deus a quem aqueles 3 homens, Ananias, Misael e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, serviam. E aqueles homens então enchem o peito de fé, porque Nabucodonosor afrontou o Deus daqueles homens, e ali naquele momento, aqueles... Olha, Nabucodonosor, sobre este negócio eu não preciso te responder, porque o meu Deus a quem nós servimos bem pode nos livrar da fornalha de fogo ardente das tuas mãos. Ou ao inverso, pode ser ao inverso, nos livrar da tua mão e da fornalha de fogo ardente. Mas aqui vem a manifestação concreta de uma fé verdadeira, de uma fé inabalável. Não uma fé de ter, mas de uma fé de ser. Saiba, porém, Nabucodonosor, se o nosso Deus não nos quiser livrar nem das tuas mãos e nem da fornalha de fogo ardente, fique sabendo que nós não nos curvaremos diante da tua ameaça, não nos curvaremos diante da tua proposta, não nos curvaremos diante da tua palavra, não estamos intimidados em nada e, portanto, não nos prostraremos diante da tua imagem, diante da imagem que tu levantastes. Isso é fé. Então, nesse momento de grande turbulência que eu e você possamos estar vivendo, e o meu Deus é um Deus de resposta, como o teu Deus, que creio que é o mesmo meu Deus, ele é um Deus de resposta, mas ele é o Deus de respostas coerentes com a nossa realidade. Ele é aquele que nos responde, e o seu silêncio é uma resposta concreta, o seu silêncio é uma resposta objetiva, o seu silêncio indica que ele está trabalhando, que ele está fazendo, que ele está revelando-se, que ele está trazendo à realidade alguma coisa na qual nós não temos conhecimento e nem precisamos ter. O que precisamos ter é confiança. Permanecermos fiéis. Por quê? Porque a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se enche de louvor, se enche de honra, se enche de glória na revelação, na manifestação do Senhor Yeshua HaMashiach, seja no presente pelo livramento ou não, ou no porvir. Baruch Hashem. Glórias a Deus. Isso deve fazer com que a nossa fé esteja bem estruturada para aquilo que virá. Aquilo que está sendo preparado num futuro contra a igreja vai ser, a própria Bíblia vai dizer que nunca houve e depois que ela acontecer, nunca haverá. Então, quanto mais firme, quanto mais estivermos
firmes, convictos, quanto mais estiver na presença de Deus, quanto mais passarmos pela prova, quanto mais tivermos experiências com Deus, mais refinados estaremos. Mais perto de Deus estaremos. Mais parecidos com Ele estaremos. Eu quero ler para vocês a segunda carta de Paulo a Timóteo, a partir do capítulo 3. Muito interessante isso. Muito interessante que eu vou ler aqui para vocês. Vocês já conhecem. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Deixa eu achar aqui. Olha que coisa interessante. Achei. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Claro que existe aqui uma questão de fatores que nós precisaríamos levar em consideração, mas esse não é o momento. O que Paulo está querendo dizer aqui para o nosso querido irmão Timóteo é que os últimos dias que Timóteo estava vivendo, que Paulo estava vivendo, seriam dias difíceis de suportar a dor. Seriam dias de muito sofrimento. Seriam dias insuportáveis. Inclusive a palavra ali, dias difíceis, tem a ver com isso. Tem a ver talvez com suportar a dor, com coisa do tipo. Deu uma travadinha no meu computador aqui, querido, só um minuto. Então, os últimos dias que já estava acontecendo ali na vida de Timóteo, na vida de Paulo e de todos os outros apóstolos e discípulos que estavam vivendo naquele tempo, ele era tão real. E Paulo não queria que Timóteo se enganasse com a sua era, com o seu tempo, com aquele momento. Então essa ilustração também é verdadeira para nós. Nós não podemos nos enganar com aquilo que estamos vendo. Nós não podemos nos enganar. Por quê? Porque esses dias, eles são preparatórios para algo maior, para algo mais difícil, para algo mais doloroso. E a nossa alma, nossa neshama, aquilo que está dentro de nós, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos faz ser, precisa estar arraigado, abraçado, amarrado, acorrentado em Deus e com Deus. Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, será assim pesado, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, e aí você já conhece a história. Isso já era na época do querido Paulo, na época do querido Timóteo, é na nossa época e será até o Messias voltar. E é por isso que nós precisamos estarmos muito atentos. Por quê? Quando Paulo se refere aqui a Timóteo, Paulo também, entre linhas, está dizendo, olha, Timóteo, evita, fuja de ser um amante de si mesmo. Fuja da avareza, não seja presunçoso, não seja soberbo, não seja blasfemo,
Não seja desobediente aos pais e mães, não seja ingrato, não seja profano, porque as pessoas que nos cercam tendem a nos influenciar, a sermos aquilo que nós não devemos ser. Nós precisamos estarmos cercados de pessoas sábias, de pessoas de fé, de pessoas que nos incentivem a viver uma vida pautada na palavra, na obediência, na dedicação ao Senhor. Quem convive conosco, quem pertence ao nosso ciclo, ou nós iremos influenciá-los, ou eles irão nos influenciar. Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misael e Azarias, eles se incentivaram a não ceder à proposta de Nabucodonosor. Não cederam. E assim a Bíblia vai perpassar por vários exemplos de homens e mulheres que não cederam. E quando cederam e tiveram a oportunidade de corrigirem a sua rota, assim fizeram. Essa é a minha dica para você hoje. Não abandone, não se divorcie, não apostate da sua fé. Não importa se você está indo na mão do mundo, porque para isto Cristo nos gerou. Deus nos gerou em Cristo para irmos na contramão do mundo. Nós estamos aqui para fazer toda e completa diferença. Nós não podemos ser mais um na multidão. Nós precisamos sermos o diferencial na multidão. É isso que faz a diferença. É isso que vai fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor possam olhar para nós, tentem nos convencer, tentem nos inibir, tentem nos acovardar, nos ameaçando a fazer e acontecer, mas a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa lealdade aos princípios bíblicos irão fazer a diferença entre aqueles. É tanto que Jesus vai fazer uma oração e lá no capítulo 17, a partir do verso 13 de João, diz assim: mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. E por que o mundo nos odeia? Porque tudo aquilo que o mundo tenta instituir como normativa para o homem, contrária à vontade de Deus, nós somos os primeiros a ficar do lado contrário dessas propostas. E fazemos totalmente diferente a essa proposta. É o que nos torna diferente. E o mundo os odiou porque eles não são do mundo. Eles não pertencem a esse sistema. Eles são, meu Deus, embaixadores do reino. E o que é um embaixador do reino? Um embaixador em uma terra estranha, representando o seu país naquele lugar, busca 100% o interesse da sua nação naquela terra estranha. Ela vai reivindicar os direitos de qualquer cidadão que está naquele país, caso ele precise. Então, qual é a nossa meta a princípio? Buscarmos os interesses e trabalharmos pelos interesses do reino celestial aqui. É seguir, queridos, a oração do Pai Nosso. Jesus disse: Pai Nosso que estais nos céus. Onde é que Deus está? Nos céus. E nós estamos aonde?
na terra. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é o nosso objetivo que está aqui na terra? Santificar o nome de Deus. Como? Através da nossa vida de lealdade, através da nossa vida de obediência, através da nossa dedicação a Ele, através da nossa submissão à sua vontade. Isto é santificar o nome de Deus. Porque quando eu vacilo e continuo no erro e não quero me arrepender, eu estou profanando o nome de Deus. Eu estou, de certa forma, jogando o nome de Deus no lixo. Que Deus me livre. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é executada nos céus. Esse é um dever, esse é buscar os interesses do reino. Jesus disse aos discípulos uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, vocês agora vão ter que ir em Atos dos Apóstolos. Já volto para João 17. Deixa eu achar aqui. Lá em Atos, já vou voltar para João. Capítulo 1. Olha só, 7 e 8. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que meu Pai resolveu pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, ou Samaria, e até os confins da terra. Esse é o interesse de Deus, que nós fôssemos achados por essas testemunhas que foram transformando em outras testemunhas até chegar a gente. E agora é dever nosso ler toda a Bíblia, compreender a vontade de Deus para realizá-la aonde? Para realizá-la nessa dimensão. Para realizá-la neste mundo. Para realizá-la aqui. E é por isso que João 17, verso 14, diz: e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Como eu também não sou. Ou seja, Jesus viveu uma vida de santidade tão grande que ele estava no mundo, mas a sua vida foi um exemplo de vida que ele não deixou de ser um cidadão celestial. Essa é a nossa responsabilidade. Buscarmos os interesses do reino celestial, porque nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui, mas não somos desse mundo por conta da nossa mentalidade, por conta da nossa vida, por conta daquilo que nós praticamos. Por isso que o mundo não nos afeta. Porque nós vivemos dentro dos titames celestiais. Ok? Verso 15. Não peço que os tire do mundo. Por quê? Qual valor teria se Deus nos tirasse do mundo? Nenhum. Nós não cumpriríamos esse papel. E sim que os guardes do mal, porque o mundo jaz no maligno. Então o que é que Jesus está dizendo? Senhor, guarda-os do mal, porque eles são cidadãos celestiais, eles não pertencem a esse sistema, mas existe pessoas mais dominadas por demônios que vão tentar contra a vida deles. 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aí está, querido, um pouquinho da nossa missão. Por isso precisamos sermos um. Precisamos estar
interesse do reino. E por isso que o mundo vai estar sempre tentando nos fazer um traidor. Que nós abandonemos os nossos princípios, que nós abandonemos o reino celestial, que nós rasguemos a Bíblia, que nós nos prostremos diante de suas propostas e ameaças, ou das suas recompensas. E a minha palavra final é, concluindo, não importa o que o mundo irá nos oferecer. O que Deus preparou para nós é muito maior, muito melhor e muito superior. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, e o que nunca penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E que toda aflição, todo sofrimento, toda angústia no tempo presente não há de ser comparado à glória que em nós há de ser manifestada. Vale a pena ser fiel. Vale a pena se dedicar a Kadosh Baruch Hu. Vale a pena continuar nessa trilha de santidade. Ok? Queridos, termino aqui. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado ao nosso querido apóstolo que está nos acompanhando, a Michele e a todos que passaram por aqui. Quero agradecer também a todos vocês que oraram pela minha saúde, que me ajudaram até financeiramente. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, tá? E por a vida de todos aqueles que me amam, tá, apóstolo Reinaldo? Poxa, deixa eu dar uma ajustada aqui. Obrigado, apóstolo Reinaldo. Eu vou ver essa questão do som. Muito obrigado, tá bom? Mas eu agradeço, meu apóstolo, pelo seu carinho, a Michele, ao Ângelo e a todos vocês, ok? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor levante sobre si o seu rosto, que tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, tá ok? Shalom, vrahá, paz e bênção. Até a próxima. Fui.